Bruno, meu querido, olha onde estamos. Olha só, olha aqui. Aí, que maravilha. Ó, estamos aqui, ó, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em frente aqui, ó. Cetrogem, Lucas. Olha que maravilha. Exatamente por quê? Por quê? Chamou, a gente vem. A gente vem, claro. E agora para receber a gente, quem é que vai receber a gente? Nosso querido professor que estava agora aqui com a gente, estava agora lá e agora está aqui. Vem pra cá, professor Rodrigo. Tudo bem, pessoal? Como estão? Tudo bem? Bruno. Olha só, pode vir aqui, pode vir aqui. Professor, é o seguinte, o senhor convidou Certo. e a gente veio conhecer o seu dia a dia de trabalho, não é, Lucas? Exatamente, o nosso laboratório aqui, em Mato Grosso do Sul, de futurismo praticamente, que a gente conversou, toda essa conversa que vocês tiveram, agora a gente vai poder ver. Quero saber tudo e quero ver célula-tronco. A gente vai ver célula-tronco aqui? Claro, com certeza, nós vamos ver. Então pode ir entrando assim? Como é que é? Não, nós vamos nos paramentar, que é uma roupinha especial para que a gente não contamine nem nada do ambiente. Mas é fácil, vamos lá? Bora! Vamos lá então. Bora. Vem conosco. Pessoal, é aqui, hein? Vem. Vamos lá. Ah, professor! Olá, pessoal, entrem. Vamos lá, Sejam bem-vindos ao Cetrogem. É um prazer recebê-los aqui. Então eu vou mostrar um pouco para vocês do que é um laboratório de cultivo celular, tá? É nesse laboratório que nós fazemos aquelas pesquisas sobre células-tronco que nós conversamos e também as pesquisas iniciais a respeito do câncer. Então a gente tem alguns equipamentos básicos que eu vou contar um pouquinho deles para vocês e vou mostrar inclusive uma célula. Vai mostrar uma célula para nós? Vamos fazer uma célula. Não, Uma só? milhares. Esse aqui é o citômetro de fluxo. Vamos lá. Esse é o cara do nosso laboratório. Por quê? Porque ele tem a capacidade de separar as células, ou pelo menos nos mostrar as populações celulares, de acordo com o tamanho e a complexidade delas, e quando necessário eu ainda posso marcar essa célula ou parte delas, de forma que elas façam o quê? Que elas sejam identificadas. Se vocês olharem aqui, ó, as células passaram por esse equipamento, então ele forma como se fosse um fluxo de líquido, e nesse fluxo ele é tão fino que as células vão sendo carreadas uma atrás da outra, e cada um desses pontinhos aqui é uma célula marcada. Nesse equipamento eu posso definir, por exemplo, se a célula está viva ou se ela está morta, posso definir se é uma célula-tronco ou um outro tipo celular que foi coletado, se a célula tumoral tem ou não tem uma proteína de interesse. Esses aqui são os microscópios que nós chamamos de contraste de fase. Então eu consigo ver a célula ali grudada num frasco sem nenhum problema. E essa célula está viva. Aqui tem uma célula. Exatamente. Aí eu tenho algumas centenas de células. Esse aqui é um frasco de cultivo comum. Ele é um frasco pequeno, mas nós temos frascos bem maiores. As células grudam sempre nessa parte de baixo, então ele fica nessa posição. Eu tenho uma dúvida. Você falou que as células estão ali. Grudadas. Eu não tô vendo nada aqui. Você não vai enxergar. Ela não tá no líquido, ela tá no vidro. Aderida. Aderida entendi. no que legal. Esse plástico aqui, ele tem um tratamento que facilita a adesão da célula. Se eu colocar ele aqui no microscópio, Tá. eu vou pedir para vocês verem e vocês vão conseguir enxergar que lá no fundo, vocês vão ter como se fossem várias, ou tem um aspecto fibroso, assim como se fosse esticado, e alguns deles são meio estrelados. Cada uma dessas fibras que vocês enxergam aqui no fundo, que está com um aumento de 100 vezes, são as células-tronco mesenquimais. Visto as células-tronco aqui, eu vou mostrar para vocês onde elas são cultivadas. E elas são cultivadas no dia a dia numa incubadora de CO2. O que é importante nessa incubadora? Ela sempre tem que ter a nossa temperatura, que é 37 graus, e 5% de CO2. Por quê? Porque ela imita a condição do nosso corpo. Engraçado, Bruno, falar, eu achei que ia ser frio aí dentro, não quente. Exato. 37 Então, é bem quente já. É, bem quente. Inicialmente nós vimos um frasquinho que era menor, e esse aqui é um frasco maior. Então esta porção aqui está toda cheia de célula. Me fala uma coisa. Sim. Todo filme de ficção científica que a gente vê de coisa de... Sempre tem umas coisas coloridas. Por que é coloridinho assim? Esse é o meio de cultura. A cor, a gente usa um marcador de pH. Porque se eu tiver uma variação de pH muito grande, essa célula vai sofrer um agente estressor. Então não é o que eu tava pensando. Eu tava achando que era ou sabor morango ou sabor framboesa. Ou cereja. Então se eu chegar aqui, esse líquido tiver muito amarelo, eu sei que ele está ácido. Ou também, se eu parar de tratar dessa célula, vai chegar um momento que ela consumiu tanto e liberou tanta excreta que o meio acidifica. Aí ele fica alaranjado. Então o que tá aqui é para uso já. É para uso. Essas são experimentações que estão acontecendo agora. E para a gente manipular essa célula no dia a dia, para a gente garantir que não tenha nenhuma contaminação, a gente trabalha nesse equipamento aqui que se chama cabine de fluxo laminar. E aí, quando eu preciso manipular, então, vamos supor, se eu tenho que descartar o meio de cultura, eu consigo fazer a manipulação sem risco de contaminação. E aí eu consigo, então, remover os líquidos
Certo. trocar os líquidos, fazer o que for preciso. Certo. E a célula continua grudada aqui Ela tá grudada no vidro. tá? Quando eu quiser soltá-la aqui, eu preciso tirar o meio de cultura, lavar esse frasco por 3 vezes com PBS, que é uma solução fisiológica, Aham. e aí eu coloco depois aqui uma solução de tripsina, que é uma enzima, e essa enzima ela consegue corroer as proteínas de ligação entre a célula e também a parede do frasco. Aí eu posso ou centrifugar para injetar no paciente, ou eu posso pegar um frasco desse, eu transformo em 10 novos. E aí, Explicando. aproximadamente 10 dias, eu vou ter os 10 frascos cheios. Ah, entendi. Aqui, nós temos algumas placas que já foram utilizadas na pesquisa do câncer. Se vocês observarem, nós temos aqui, ó, cores distintas. Sim. Quanto mais roxo, mais células vivas. Certo. Quanto mais avermelhado ou mais tendendo para o branco, mais células morreram, certo? Então aqui a gente vê células vivas no entorno, células que estão morrendo no meio, e aqui morreram todas. E aí a gente testou produtos sintéticos, que são produzidos aqui por parceiros da química, para a gente definir se ele tem ou não tem um potencial anticâncer, tá? Uau. A gente usa diferentes linhagens, então câncer de intestino, câncer de rim, câncer de pulmão. E aí, aonde tiver a morte celular, a gente tem indicativo que o produto tem efeito para aquele tipo de câncer. Aqui funcionou completamente, matou todo mundo. Aqui essas concentrações matam uma quantidade boa. E as concentrações da lateral, que é o mais roxo, não matou. Então a gente está atrás disso aqui, né? A gente está atrás disso aqui. Entendi. Todas as vezes que eu quero um produto anti-câncer, que trata o câncer, O eu resultado quero tem um que ser resultado desse. E a gente busca por definir o que a gente chama de IC50, que é a dose que mata ou impede o crescimento de 50% das células do câncer. Aí a gente Pelo achando menos no mínimo, é isso? No mínimo. Porque não basta matar. A gente precisa matar de uma forma que seja o menos danoso para as outras células do entorno possível. Além de ir atrás de um produto que funcione em baixas doses, nós precisamos que ele seja preciso e ele seja seletivo, porque a gente busca um produto que mate a célula do câncer, interferindo o mínimo nas células não tumorais. Olha, se um argumento desse não convence você que a ciência que é feita no dia a dia, no mundo inteiro, principalmente aqui em Mato Grosso do Sul, é importante, Pois eu não sei o que te falar mais, meu amigo, minha amiga, não E sei. a gente trabalha nisso todos os dias. Então, agora nós vamos lá no biotério. Vamos lá. Aqui, então, é o setor onde a gente mantém os camundongos das experimentações. Então, por exemplo, se a gente fez a célula troncular e ela vai ser utilizada no tratamento de uma doença, o animal doente, digamos assim, fica aqui. Esses aqui são os animais experimentais que nós utilizamos no nosso dia a dia e eles são tratados, então, de acordo com as experimentações. Alguns deles são utilizados nos experimentos de teratogênese, que eu falei para vocês. Então, aí, no caso, a gente acasala o macho e a fêmea e depois trata a fêmea para ver o que acontece com os filhotes. E nos experimentos de câncer, eu posso induzir o tumor no animal e depois eu trato esse animal para ver a redução desse tumor. E a gente sempre prima por reduzir o número de animais usados nos experimentos. Sim. Dessa forma, a gente sempre que possível começa os experimentos lá nas células e aí depois, se tiver o efeito, a gente testa no animal. Quantos animais o senhor tem aqui? Hoje nós temos pouco, nós temos em torno de 30 animais. Porém, existem períodos que a gente completa todas as caixinhas. Uau! Aí cabe em torno de 600 animais. Caramba! Tá? Então eles ficam alocados nessa sala com temperatura constante, ventilação, iluminação, tudo controlado. Se vocês verem, esta aqui é uma gordinha, ó. Tá preinha? Ela tá prenha. Olha só. E esta magrinha aqui ainda não ficou prenha. Essa aqui tá no meio do caminho, ó. Certo? Então elas vão sendo cruzadas à noite. A partir do momento que elas engravidam, a gente marca e começa o tratamento. E eles têm nomes? Vocês dão nome pra eles ou não? Não. Número, alguma coisa? Números. Número sim. A gente nunca nomina, porque como é um animal experimental, eu não posso criar essa vínculo, afetividade né? com ele, esse vínculo, né? Mas você se lembra do rato 1450, que foi aquele que deu certo porque o tratamento melhorou e tal? Tem essas coisas também ou não chega a ter isso? Não, mas assim, ó, a gente se lembra de quais foram os experimentos de maior sucesso, isso a gente se lembra. Mas exatamente o número do animal, não. A gente zera a numeração e começa de novo todos os anos. Ah, tá. É melhor, aí fica mais fácil. Fica mais fácil. Professor Rodrigo, olha, a gente quer agradecer. Acho que dá para tirar pelo menos essa máscara agora, né, podemos, Lucas? né? Dá para agradecer pela sua, de novo, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e parabéns pelo seu espaço, não é, Lucas? Nossa, que laboratório legal, cara. Muito bom. E, pô, legal ver também, fica aqui pra todo mundo, aqui em Campo Grande.
Exato. Coisa de alta tecnologia acontecendo aqui, ó, na nossa cidade, Mato Grosso do Sul, também tem ciência de ponta sendo feita aqui. Cara. Massa demais aqui, ó. Eu agradeço a oportunidade de ter estado com vocês nesse período, de mostrar o laboratório. É um laboratório público, né? É um laboratório que produz ciência com recurso público. É um laboratório que está aberto à visitação. Então, se outras pessoas tiverem interesse de conhecer, de visitar, nós estamos sempre dispostos a recebê-los. Vida longa ao Cetrogen. Muito obrigado. Professor. Muito Valeu. obrigado.